Fala aí pessoal, tudo bem? Eu me chamo Cleiton Tenório e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento e componentes celulares das plantas. Como é de costume, nós vamos levar em consideração as angiospermas e elas possuem sementes com frutos, ok? E aí, gente, quando eu falo de semente, eu lembro de germinação. E o que é que tem nessa semente que vai gerar ali o desenvolvimento de uma planta? Simples. Eu tenho um embrião que vai dar origem à futura planta e eu tenho um cotilédone que vai gerar ali um suporte nutritivo para que aquele embrião ele consiga se desenvolver nos primeiros dias de vida, já que esse embrião, nos primeiros dias de vida, não possui ainda a capacidade de raiz absorvendo nutrientes e água, ok? Então, em um aspecto geral, quando eu olho para uma semente, eu observo o embrião, que vai ser formado por uma radícula, que está associada diretamente aos cotilédones. Essa radícula é a que vai gerar futuramente a raiz dessa planta. E eu possuo um caulículo. Esse caulículo ele vai gerar posteriormente o que nós chamamos de caule, certo? E ele possui duas regiões de interesse. A primeira delas é o hipocótilo, certo? Que está fixado, associado ali aos cotilédones. E a segunda delas é o epicótilo, que vai estar na região mais superior e vai estar aproximada ali às células do meristema apical, ok? Basicamente, quando ocorre o desenvolvimento de um embrião, ocorre ali o desenvolvimento destas regiões do hipocótilo, lógico, em plantas eudicotiledôneas, formando essa alça aqui que vai proteger os meristemas contra atritos ali do solo, ok? E nós possuímos o que nós chamamos de cotilédones. Esses cotilédones possuem uma cobertura, uma cutícula que vai ser protegida e um tegumento. Esse tegumento ele tem a função principal de reserva energética para esta planta, certo? Para este embrião em desenvolvimento. E o que acontece é que nós temos dois tipos de cotilédones, ou seja, nós temos as plantas com dois cotilédones, também chamadas de eudicotiledôneas ou dicotiledôneas, ok? E essas plantas, como o feijão, por exemplo, elas possuem dois cotilédones, certo? Nós conseguimos dividir naturalmente esta semente. Já existem outros grupos de plantas, como é o caso do milho, que possuem apenas um cotilédone. Na semente, nós não conseguimos dividir esses cotilédones de forma natural, certo? E por isso nós chamamos de monocotiledôneas. Para que haja ali o desenvolvimento de um embrião e uma futura planta, é necessário que hajam condições ideais ali para o processo de germinação. Então vejam, os frutos, eles amadurecem, eles guardam ali a nossa semente e eles amadurecem essas sementes ainda no fruto. Eles só são dispersos em condições ideais. E aí, a partir dessa dispersão de sementes, o que acontece é que, em condições ideais de consumo de água e oxigênio, de oferta ali de água e oxigênio, ocorre ali o desenvolvimento desse embrião. Como? Através de um processo chamado de embebidação. O que é que acontece nesse processo? A água ela se infiltra
na semente, faz com que esta cutícula que protege ali a semente, ela amoleça e consiga se romper, e os meus tegumentos dos cotilédones, eles comecem ali a amolecer, gerando então formas para manutenção do metabolismo daquela planta. Então, é a partir deste momento que este meu embrião ele consegue iniciar um processo metabólico e iniciar um processo de divisão celular para que haja o desenvolvimento da planta. O que acontece em seguida é que a minha radícula começa a se desenvolver, ok? E essa radícula vai dar origem a uma raiz primitiva, uma raiz inicial. Junto disso, o meristema apical ali do epicótilo, próximo ao epicótilo, ele também inicia um processo de desenvolvimento e surgem ali as nossas primeiras folhas. É a partir do surgimento das primeiras folhas que os cotilédones eles já não vão ter mais nenhuma utilidade. Por quê? Porque essa planta aqui ela já gera um suporte energético a partir da fotossíntese, certo? Então ela inicia um processo ali de independência desses cotilédones. E aí nós temos algumas células que são células apropriadas para o desenvolvimento da planta. E o primeiro desse conjunto de células e de tecidos que nós vamos verificar hoje são os meristemas, certo? Os meristemas são formados ali por células indiferenciadas, certo? É o que nós chamamos de células totipotentes. Essas células elas podem formar todo e qualquer tipo de tecido, ok? E aí, essas células meristemáticas indiferenciadas, elas acontecem, elas fazem com que haja o crescimento celular, e quanto mais distante do meristema, que normalmente estão nas regiões apicais, nas regiões de extremidades ali da planta, mais esse tecido ele se diferencia e forma ali os tecidos importantes para as plantas. Então se liga, os meristemas são formados por células meristemáticas, que são células individualizadas, certo? Células indiferenciadas ainda. E aí, qual é a sua função? A sua função é a de crescimento, ok? Então ela vai se multiplicando naquele tecido, e quanto mais longe do meristema, mais essas células elas se diferenciam para formar os tecidos importantes da planta, ok? Nós temos dois tipos de tecidos meristemáticos. Os meristemas primários, que são aqueles formados por células nunca diferenciadas, são ali os originais, os que vão dar origem realmente aos tecidos, e nós temos os meristemas secundários, que são aqueles que são formados por células que já foram diferenciadas um dia e se desdiferenciaram, certo? Nós vamos ver um pouco mais na frente um exemplo. Basicamente, esses meristemas vão formar uma protoderme, que vai dar origem posteriormente à epiderme, é um conjunto de células mais superficiais da planta. O meristema fundamental, que vai dar origem ali ao córtex da planta, ao interior da planta e a tecidos ali de preenchimento, por exemplo, e o procâmbio, que vai dar origem ali às
aos tecidos de condução de seiva, tanto elaborada quanto bruta, dessa planta, que é o xilema e o floema, ok? Nós temos, então, os tecidos de revestimento. E os tecidos de revestimento, eles podem ser formados pela epiderme, certo? E lembrando que a epiderme, ela tem origem ali do nosso protoderme, ok? E ela vai formar nada mais, nada menos do que uma película de proteção, de impermeabilização dessa planta. Normalmente, as células da epiderme, elas não possuem ali cloroplastos. Logo, elas não conseguem formar fotossíntese. Elas não conseguem ativar sua fotossíntese, a não ser nos estômatos, que nós vamos ver essas estruturas nas próximas aulas, certo? Porém, como a epiderme ela tem uma função de proteção, ela é um tecido de revestimento, ela acaba adquirindo ali algumas características que vão auxiliar nesse processo de revestimento e proteção. O primeiro deles é a cutícula, certo? Que é formada ali por um tecido de revestimento e impermeabilização. Então, essa cutícula, ela impermeabiliza a planta, fazendo com que não haja perca nem de gases e muito menos ali de água, que é extremamente importante para essa planta. Os estômatos são ali as únicas células da epiderme que vão possuir os cloroplastos e, consequentemente, conseguem fotossintetizar. A característica interessante desses estômatos é que eles possuem células guarda, que nós vamos ver nas próximas aulas, certo? E essas células, elas conseguem regular a entrada e saída de gases e também o que nós chamamos de evapotranspiração, que é a perda ali de água para o ambiente, ok? E essa epiderme ela ainda consegue produzir pelos, ou também chamados de tricomas, certo? Que tem uma função de proteção. Essa proteção dos pelos ou tricomas, elas podem ser extremamente variadas. Por exemplo, elas podem apenas repelir ali indivíduos predadores daquela planta, ou elas podem ter substâncias urticantes, como é o caso da urtiga, onde os pelos têm essa importância, né, para a planta, porque ele libera ali substâncias que são tóxicas, né, muitas vezes, à pele. Então, elas atuam no processo ali de proteção daquela planta. Mas nós também temos como tecido de revestimento a periderme. Então, em plantas mais desenvolvidas, em plantas mais velhas, surge ali, através de um processo de desdiferenciação, ou seja, o felogênio, a periderme, ela é considerada um tecido ali de meristema secundário, ok? Ocorre a formação dessa periderme. E o que seria essa periderme das plantas ali mais desenvolvidas, plantas mais velhas? Seria ali um tecido também de revestimento que é formado pelo que nós chamamos de feloderme, felogênio. Esse felogênio possui dois tecidos principais: a feloderme, que é formado ali por células vivas, e o suber, que vai ser formado basicamente por células mortas, certo? Impregnadas ali por lignina, que vão fazer com que esta região de células mortas, esse suber, se impermeabilize, auxiliando ali contra a perda de água e de gases daquela planta, ok?
Nós temos também os tecidos de revestimento dessas plantas, que nós chamamos e conhecemos por parênquimas. Elas são formadas já por células ali diferenciadas, certo? Os parênquimas, eles surgem ali através dos nossos meristemas fundamentais, como foi falado de início, ok? E elas podem formar o que nós chamamos de meristemas secundários. Então, ali, o nosso felogênio, ele é formado por um meristema secundário de origem ali dos nossos parênquimas, ok? E aí, nós temos como principal importância ali desses tecidos de revestimento, que são tecidos que tendem a ocupar espaço na planta, ok? Os parênquimas de reserva, certo? Nas plantas, esses parênquimas de reserva têm uma função muito importante na manutenção da vida dessas plantas. Por exemplo, o parênquima de reserva amilífero, eles guardam amido, e amido é reserva energética das plantas, ok? Então, por exemplo, raízes tuberosas como a mandioca, batata, elas possuem ali uma grande quantidade de parênquima de reserva amilífero. O que se tem ali é amido, certo? Os parênquimas de reservas aeríferos. Então, em plantas aquáticas que precisam estar ali flutuando na água, o parênquima ele guarda ar, certo? Ele guarda gases. Então, isso auxilia no processo de flutuação. Em plantas, por exemplo, do semiárido, como os cactos, palma, é necessário que haja ali o resgate, né, o acúmulo de água. Então, essa água ela é guardada no parênquima de reserva aquilífero. E existem também plantas, né, que conseguem guardar ali uma quantidade de clorofila nas suas células, como é o caso da imagem aqui, e essas células aqui são chamadas de parênquimas de reserva clorofiliano. Gente, nós temos também nas plantas os tecidos de sustentação. E nós temos dois tipos principais de tecidos de sustentação, que é o colênquima e o esclerênquima, ok? O colênquima é formado ali por células vivas, ok? Células ainda vivas. E o esclerênquima vai ser formado por um tecido morto, ok? Formado e preenchido principalmente pela nossa lignina, certo? Então as células elas morrem, a lignina preenche todo aquele espaço da célula morta, formando ali o nosso esclerênquima. Gente, nós temos dois tipos de esclerênquima que é formado ali pela nossa lignina. O primeiro desses esclerênquimas são as fibras esclerenquimáticas, que vão estar na planta ali de forma bem abundante, então eles estão presentes nas folhas, raízes e caules. Então, se você vê folhas, por exemplo, com estrutura mais enrijecida, pode ter certeza que naquela folha existem fibras ali esclerenquimáticas, certo? E uma fibra menos abundante e mais difusa é a fibra dos esclereides, certo? Então, essas fibras elas vão estar presentes, por exemplo, nas peras. Então, aquelas bolinhas, pedrinhas, que nós conhecemos quando consumimos uma pera, é formado nada mais, nada menos por um tecido morto de esclerênquima, certo? Formado ali por uma fibra dos esclereides. Nós temos, por fim, os tecidos vasculares.
E os tecidos vasculares são dois, é o xilema e o floema. Esses tecidos vasculares vão estar presentes desde as pteridófitas, como nós já vimos, ok? Basicamente, o xilema, também conhecido, chamado por lenho, ele carrega a seiva bruta. O que é essa seiva bruta? Água e sais minerais. Ou seja, nós sempre dizemos que o xilema ele pega a água e os sais minerais do solo, certo? E joga essa água e sais minerais para as folhas, para o ápice dessa planta, certo? E nós temos dois tipos de tecidos do xilema, que é os tecidos traqueeides, formados ali por fibras, né, mais afiladas, com pontas ali mais afiladas e poros pequenos, e os vasos lenhosos, que vão ser formados ali por uma estrutura ali de canal mais densa, mais aberta, certo? E com poros ali maiores. Lembrando que o xilema ele é formado por um tecido morto, por células mortas, ok? Já o floema, também conhecido por Liber, ele vai carregar a nossa seiva elaborada, ou seja, ele carrega a seiva que contém glicose produzida através do processo fotossintético. Lembro a vocês que o nosso floema, ou Liber, ele vai ser formado por células vivas, ok? E essas células são chamadas ali de células crivadas, certo? E o tubo, o canal ali do nosso floema, ele vai ser formado tanto por essas células crivadas, que possuem um processo ali de diferenciação celular muito interessante, porque ela perde, por exemplo, retículo endoplasmático, perde complexo de Golgi, certo? Elas vão perder ali mitocôndrias. Cleide, se ela perde mitocôndria, como é que tem respiração celular e como é que vai ter ali nutrição dessa planta? Simples. Essas células crivadas, elas vão ser alimentadas ali por células que nós conhecemos por células albuminosas. Essas células albuminosas já geram doam, né, cedem ali energia direta para essas células crivadas e elas conseguem ali se manter vivas, certo? E os elementos ali do tubo que vão formar ali os canais por onde vão passar a nossa seiva elaborada, ok? Então, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado e até a próxima.